Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Hoje nós vamos continuar lendo ainda o livro do Gênesis e vamos ler o capítulo 28. Então pegue a sua Bíblia aí para que juntos a gente venha ler mais esse capítulo. E caso você esteja aqui pela primeira vez e ainda não viu os vídeos anteriores, volte aqui no canal e veja, para que você se familiarize com essa história, para que você entenda o que está acontecendo aqui nessa história. E caso você esteja aqui, mas não é a sua primeira vez, mas ainda não viu os nossos vídeos anteriores, também volte lá, para que você possa criar uma familiaridade com essa história e aprender mais. Tá bom? Eu vou começar aqui com uma oração, como de costume, para que o Senhor nos mostre, para que o Espírito Santo nos dê entendimento do que realmente essa palavra contém. Tá bom? Então eu vou começar com a oração. Pai, hoje aqui nessa noite eu te agradeço. Te agradeço pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Te agradeço, Senhor, pela tua graça. Te agradeço porque até esse momento o Senhor tem nos ajudado. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha nos instruir, que o Senhor venha clarear a nossa mente, os nossos olhos, para que entendamos os teus planos, para que entendamos o que contém realmente nas Escrituras, Pai, e que possamos viver uma vida baseada na tua palavra, Pai, que possamos buscar todos os dias se alinhar de acordo com a tua palavra. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço e peço, nos capacite, nos abençoe para que possamos aprender mais com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, hoje, pegue a sua Bíblia aí, eu já estou com a minha aqui. Nós vamos ler Gênesis capítulo 28 na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Tá bom? Então pegue aí o seu marcador, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno, um papel para marcar o que você entender, para que a gente venha realmente ler todos os dias a Bíblia e amar essa palavra, sabe? E buscar cada dia mais e mais familiaridade com ela. Tá bom? Então vamos lá. Gênesis 28 diz assim: Então Isaac mandou chamar Jacó, o abençoou e disse: Não se case com uma mulher cananita. Em vez disso, vá de imediato a Padã Arã, a casa de seu avô Betuel, e case-se com uma das filhas de seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos filhos, e que eles se multipliquem e venham a ser muitas nações. Que Deus dê a você e a seus descendentes as bênçãos que ele prometeu a Abraão, que você venha possuir essa terra na qual vive, agora como estrangeiro, pois Deus entregou essa terra a Abraão. Versículo 5. Assim Isaac se despediu de Jacó, que foi a Padã Arã, morar com seu tio Labão, irmão de Rebeca, filho de Betuel, o arameu. Esaú soube que seu pai, Isaque, havia abençoado Jacó e o enviado a Padã Arã para encontrar uma esposa, e que, ao abençoá-lo, tinha advertido a seu irmão: não se case com uma mulher cananita. Também soube que Jacó havia obedecido aos pais e ido a Padã Arã. Quando ficou evidente que seu pai não aprovava as mulheres cananitas, Esaú foi visitar a família de seu tio Ismael, e além das duas mulheres cananitas com as quais havia se casado, tomou para si uma das filhas de Ismael. O nome de sua nova mulher era Maalate, irmã de Nebaiote, e filha de Ismael, filho de Abraão.
Versículo 10. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e da sua descendência. Versículo 15. Além disso, estarei com você e o protegerei onde quer que vá. Um dia trarei você de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse: Certamente o Senhor está nesse lugar, e eu não havia percebido. Contudo, teve medo e disse: Como é temível esse lugar! Não é outro senão a casa de Deus. É a porta para os céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Versículo 20. Então Jacó fez o seguinte voto: Se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. Essa coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que ele me der. Amém? Então, esse foi o Gênesis capítulo 28. E agora chegou o momento da gente colocar aqui o que podemos extrair desse texto. Sabe? O que podemos absorver desse capítulo. Sabe? Caso você não tenha conseguido absorver nada, caso você não tenha conseguido marcar nenhum ponto, eu vou deixar alguns aqui para que você pense, só que eu quero que você comente sobre esses pontos que eu vou deixar também, tá bom? Para que juntos nós cresçamos mais em aprender o que a palavra do Senhor realmente quer dizer, tá bom? Então, que você se familiarize com ela. O primeiro ponto que eu marquei aqui foi o seguinte: os nossos erros só vão parar se quisermos. Sabe, a gente vê aqui que Esaú, ele já havia errado por ter casado com 2 mulheres hititas, cananeias. Mas, novamente, quando ele soube que o seu pai reprovava aquilo e havia pedido para que Jacó não se casasse com uma mulher ali cananita, ele simplesmente não achou pouco ele já ter 2 mulheres. Ele foi lá e se casou com mais uma, filha de Ismael. Mais uma que estava fora da descendência, fora do que daria continuidade aos planos do Senhor. Sabe? Então, os nossos erros, eles só vão cessar, só vão ter fim se nós quisermos, se optarmos que não queremos mais isso para nossas vidas, sabe? Ou a gente opta em não errar e todos os dias lutar contra esses erros, ou então erraremos a vida inteira.
sabe? E muitas das vezes pode ser um erro como esse aqui de Esaú, porque o que ele queria era fazer raiva aqui nesse momento para o seu pai, sabe? Porque o pai dele reprovava aquela atitude e ele foi lá e aumentou a quantidade de esposas que ele tinha, que o seu pai reprovava, tá bom? Aí o segundo que eu marquei aqui é que o Senhor se revela da maneira que ele quer. A gente vê aqui que a primeira aparição do Senhor para Jacó é em um sonho, sabe? E Jacó via os anjos subindo e descendo a escada, né? Então, o Senhor, ele sempre vai se revelar para nós da maneira que ele deseja, sabe? Só que para que a gente veja, para que a gente entenda que é o Senhor se revelando a nós, a gente precisa estar atentos, sabe? Porque aqui a gente vê que Jacó próprio confirma que foi a primeira aparição de Deus para ele, sabe? E ali ele fala, ó, mesmo sendo aquela primeira aparição, Deus sempre esteve aqui. E talvez essa seja a gente, sabe? Deus está o tempo inteiro ao nosso redor, sabe? Se manifestando de diversas maneiras, só que a gente não vê, sabe? A gente não entende que é o Senhor se mostrando a nós. Então, ele se revela da maneira que ele quer, só que nós precisamos estar atentos para saber se realmente é o Senhor. Então, e Jacó foi o primeiro encontro ali que ele teve com Deus, e ele compreendeu que o Senhor sempre esteve ali, mas ele que não estava vendo, tá bom? E outra aqui é que aqui nós vê que Jacó, ele teve o seu primeiro encontro com Deus e ele já ergue um altar para o Senhor, sabe? Ele já ergue um ponto de entrega a Deus e já também consecutivamente já faz um voto com o Senhor, sabe? E aqui o voto dele é de oferta, de dízimo, de dizimar ao Senhor, sabe? E ele não pede riqueza, ele não pede que ele fosse milionário, que ele não morresse, não. Ele só pede ao seu Senhor, me dê roupa e comida, eu vou honrar o Senhor com a 10ª parte de tudo que eu tiver. Então a gente precisa entender, sabe, que todas as vezes que a gente tem um encontro com Deus, nós somos o altar do Senhor. Nós somos o altar que o Senhor quer sondar o coração, sabe? E o que nós entregamos para Ele? O nosso melhor ou a gente quer troca, quer barganha? Porque a gente não vê aqui que ele falou, ó, Senhor, destrói Esaú, o Senhor faz isso. Não, ele simplesmente pediu que se o Senhor trouxesse ele de volta, que o Senhor abençoasse ele com comida e roupa, ele seria o Deus dele para sempre. E não só isso, ele honraria o Senhor com a 10ª parte de tudo que ele ganhasse. Tá bom? Então, foram esses 3 pontos que eu marquei aqui e eu quero o seu comentário sobre eles. Se faz sentido para você ou se não, se você não consegue enxergar esses pontos aqui no texto. Tá bom? Para que a gente venha criar um hábito aqui de esse retorno. Tá bom? Então, deixa o seu comentário aqui do que você entendeu. Deixa o seu comentário aqui também se faz sentido para você esses pontos que eu deixei. Tá bom? E se você chegou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se inscreva para que a gente possa alcançar mais pessoas, para que a gente possa levar mais pessoas a se familiarizarem com a palavra de Deus, a lerem pelo menos um capítulo da Bíblia, sabe? A despertar esse amor pela palavra de Deus, sabe? Porque muitas pessoas não estão lendo, não é porque não tem vontade, é porque começam a ler e não entendem. É porque muitas das vezes não conseguem encontrar um horário para dedicar a palavra do Senhor. E esse canal tem esse objetivo, de mais pessoas se familiarizarem com a palavra de Deus. Tá bom? E se você também chegou aqui, dê um like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e envie para mais pessoas. Acione o sininho de notificações para que você não perca nenhum de nossos vídeos. E se te abençoou, envia para mais alguém. Compartilha com alguém para que mais pessoas possam ler, possam querer, possam buscar ler a palavra do Senhor todos os dias. Tá bom? Então nos encontramos na próxima.
todos os dias, de segunda a sexta, 5:30 da manhã, um vídeo novo aqui no canal, para que mais pessoas se familiarizem com a palavra de Deus. E não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Então, fica com Deus e que o Senhor te abençoe grandemente.